Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? E aí, vamos para o nosso estudo semanal aí, e vamos lá então, vou colocar aqui um curso de aberturas para a gente dar uma olhada aqui na Academia Xadrez Brasil e eu vou pegar aqui então aberturas com E4, com um E4 para nível intermediário, tá? Então aqui, enfim, tem também o curso de introdução às aberturas, abertura com D4, princípios de abertura, cada curso desse com várias aulas, tá bom? Então eu vou abrir aqui o de aberturas com um E4. E aqui a gente tem então Ruy Lopes, Caro-Kann, defesa escandinava, francesa, gambito do rei, gambito Evans, olha aí, defesa dos dois cavalos, Petrov, jogo central, defesa Lecchini, defesa Philidor, siciliana, várias variantes aí da siciliana, ataque índio do rei, a dragão da siciliana, defesa moderna, abertura simétrica do peão do rei, mate do legal, defesa Owen, Pirt, escocesa, vienense, Giocopiano, e alguns princípios aqui no final. Então são muitas aulas, claro que a ideia desse curso não é estudar profundamente as aberturas, conhecer, dar uma pincelada geral de cada uma dessas aberturas, conhecer algumas linhas e tudo mais, e sempre o curso tentando abordar os princípios e não a decoreba de lance, né? A decoreba não leva a lugar nenhum. O importante é entender os princípios, as ideias por trás. Vamos fazer uma aula de teste hoje aqui para a gente estudar. Vamos lá. Olhar aqui o Gambito Evans. Vamos pegar essa aula 18 aqui do Gambito Evans, então. E vamos lá. Olha lá, o espírito da aventura. O capitão inglês Evans. Então, isso daqui ganhou esse nome, o Gambito Evans, por conta desse capitão inglês aqui no início do século XIX, olha só. Naquela ideia, né, os jogadores românticos. A ideia romântica era criar belos ataques com sacrifícios aí contra o rei do adversário. Se esses sacrifícios eram sólidos ou não era irrelevante. O importante e o bonito era atacar, voltar jamais. Então era sair atacando e sacrificando. E se você não aceitasse, né, os sacrifícios, você não seria um cavalheiro. Então tinha uma série de normas de conduta e tudo mais. Então aqui hoje as coisas são completamente diferentes. Uma razão é que a técnica defensiva evoluiu a ponto de até mesmo o jogador médio estar familiarizado com alguns conceitos básicos de se defender de um ataque. No nível de grande mestre, o Gambito Evans quase desapareceu. A turma não joga muito, exceto como uma arma de surpresa rara. Aqui na década de 90, o Kasparov, ex-campeão mundial, marcou nocautes sensacionais jogando o Gambito Evans. Mesmo que logo desapareça da arena profissional, essa linha de ataque animada seria um bom acréscimo ao repertório de abertura da maioria dos jogadores. No nível de grande mestre, a turma realmente vai profundamente. O Gambito Evans caiu em desuso, apesar, né, muito bem lembrado aqui, de que o Kasparov ganhou contra gigantes usando o Gambito Evans. É uma arma interessante. E vamos lá. Nossa posição inicial chega com os movimentos E4 e E5, cavalo F3, cavalo F6. Estão desenvolvendo aí os peões do rei e os cavalos. A chave para a estratégia do branco é a maneira do tudo ou nada que ele tenta impor a ruptura natural D4, usando todos os recursos para lutar pelo centro. No Gambito Evans, essa ideia estratégica geral é combinada com ameaças imediatas contra o rei negro. Legal, então aqui é a nossa vez de achar um lance aí para jogar o Gambito Evans. Os românticos gostavam muito de atacar o ponto de aqui de F7, né? Então aqui o lance é bispo C4. Se você não souber, é natural, né? A gente está estudando a abertura, mobilização rápida da ala do rei. Portanto, significa desenvolver uma peça da ala do rei. Agora, se a gente jogar o bispo em B5, vai cair na abertura Ruy Lopes, né? Então começa a Ruy Lopes. Aqui nós preferimos uma casa diferente para esse bispo. Então vamos jogar aqui. São as duas casas principais, né? B5 e C4 aqui. D3 fica na frente do peão, atrapalhando o desenvolvimento do bispo de casas escuras, né? Aqui, ó, bispo D3 atrapalha o peão D e permite que o preto tome a iniciativa. Procure uma casa melhor para esse bispo. Tá bom, legal. Então vamos aqui com o bispo em C4. Bispo C4 coloca o bispo em uma boa diagonal aberta, prepara-se para o roque e aponta para F7, a casa mais fraca na posição das negras. Legal, o pessoal chama de fígado da posição, a casa de F7. Aqui as pretas fizeram a mesma coisa. Colocando esse bispo em um posto ativo com o bispo C5, o jogador de pretas começa a mobilização da ala do rei e assume o comando da casa-chave de D4. E é disso que se trata essa abertura. As brancas querem jogar D4 e elas vão para uma abordagem radical no Gambito Evans para tentar jogar preparar o lance D4. Aqui se jogar imediatamente D4, né, isso aqui, se ele responde com E por D4, você pode transpor para o gambito escocês,
mas ele pode jogar bispo por D4, deixando você com compensação insuficiente pelo peão, tá? Então não é esse o lance correto, temos que preparar para isso. Será que é C3? Vamos dar uma olhada em C3, ó. Essa é uma linha popular de jogo, mas não é o Gambito Evans. Então, pessoal, o Gambito Evans é uma abordagem mais radical, é o lance B4. Vamos ver a dica aqui, ó. Hora do show, né? Ah, mas a hora do show não me ajudou, então vai na solução B4. Então vamos lá, vamos fazer o lance B4. A ideia, olha lá, à custa de um peão, B4 atrai o bispo negro para B4, então o branco pode ganhar um tempo para construir um centro de peões. Legal. Vamos lá, as pretas capturaram, o jogador de pretas pode recusar a oferta com bispo B6, mas decide que a melhor maneira de refutar um gambito é aceitá-lo, portanto bispo por B4. E agora, hein? Será que a gente tem compensação aí? Né? Porque a gente não pode jogar D4 aqui porque esse peão está cravado. Então é natural a gente pensar no lance C3, que ataca o bispo e ao mesmo tempo libera aqui a dama para poder jogar em B3, por exemplo, e também prepara D4. Vamos jogar C3? Pô, um outro lance que pode passar a mente é bispo B2, né? Atacando o peão de E5, mas você deve estabelecer as bases para um centro de peões imediatamente. Então, pessoal, lembrando que a coerência, temos que ser coerentes. Aqui o Gambito Evans é a entrega de um peão para um ataque contra o rei adversário e buscando ao mesmo tempo fortalecer o centro. Então vamos lá com C3. Faz uma série de coisas boas, nem todas elas são boas. Ao ameaçar B4, né, aqui, ganha um tempo em direção ao objetivo de estabelecer dois peões no centro. Então a gente preparou D4 com um tempo sobre o bispo. E abre o caminho para a dama aqui em B3. Mas tira aqui, né, rouba o cavalo B1 da sua melhor casa, né? Então aqui o cavalo não vai poder vir mais para C3. Esse é o lado negativo desse lance. Ok, vamos continuar. Bom, as negras jogaram bispo E7, é um movimento... Hoje em dia, se você puser no computador essa posição, pessoal, é bispo E7, tá? E aí todos os grandes mestres já descobriram que talvez seja a melhor maneira aí de jogar contra o Gambito Evans. Durante muito tempo se jogou o bispo em A5, os românticos todos jogavam bispo A5, eles acreditavam que era o melhor lance e as brancas realmente conseguiam vitórias maravilhosas. Nem sempre, mas muitas vezes encaixavam belíssimas vitórias, né? Então, apenas um capricho da moda ou descobriram uma falha em bispo em A5, né? Por que será que os grandes mestres jogam bispo em E7? Hoje em dia, com a ajuda de computador, a turma vai na linha dos computadores, né? É difícil dizer, porque como de costume, ninguém revela facilmente seus segredos. Tá bom, vamos em frente. Bom, será que dá para jogar agora dama B3, por exemplo? Porque dama B3 eu acho que as pretas conseguem jogar cavalo aqui em H6 e defendem em F7. Vamos ver, vou jogar dama B3 aqui, ó. É um lance alternativo. Dama B3, cavalo H6, D4, cavalo A5, dama B5 também é considerada uma linha de dois gumes bastante interessante, mas é provável que melhorias para o jogador de negras tornem essa linha pouco atraente para o jogador de brancas, tá? Prepare dama B3 com o jogo no centro primeiro, tá? Então aqui eu vou abrir o tabuleiro auxiliar aqui do Lichess para a gente olhar essa posição. Eu vou virar aqui o tabuleiro e aqui o ponto todo que a gente viu. E a gente até pode usar a engine para isso, é que depois de cavalo H6, D4 ameaçando o cavalo, as pretas teriam cavalo em A5 e depois de dama aqui em B5, dama em A4, né, ou dama B5, a gente tem uma continuação aqui, cavalo por C4, dama por C4. É possível jogar dessa forma, mas se a gente for olhar, a engine até fala que dá para jogar isso de negras, apesar de ser bastante difícil jogar isso daqui de negras, mas com o jogo preciso as pretas ficam bem, não tem tanta compensação. Beleza, então vamos voltar lá para a academia. Deixa eu fechar essa janela aqui, vamos voltar aqui para a academia. E beleza, né? Então vamos preparar a dama B3 primeiro. Então a ideia é, quem sabe, a gente jogar D4 imediatamente e já preparar o lance dama B3. Será que D3 é bom também? Ó, a pressão central imediata é a melhor opção. Então essa é a ideia do Gambito Evans, jogar D4, ficar com esse centro clássico desses dois peões em D4 e E4. Agora que você abriu a diagonal C1 H6, olha só, né? Agora as pretas não podem mais jogar cavalo H6. Você ameaça dama aqui em B3, né? Quando F7 não poderá mais ser protegido por cavalo H6. Então o preto não tem tempo para jogar, por exemplo, D6 ou cavalo em F6, ó. Cavalo F6, D por E5, cavalo por E4, dama D5. Olha que legal, vamos aqui, vamos abrir mais uma vez aqui o tabuleiro auxiliar. Eu vou girar aqui o tabuleiro e aqui está dizendo as pretas não tem tempo de jogar cavalo em F6 aqui por conta de D por E5, cavalo por E4 e dama D5. Olha que legal, ameaçando tanto lá em F7 quanto o cavalo em E4, tá? Então essa seria uma linha vencedora para as brancas. Beleza, vamos voltar lá para a academia. Então
cavalo A5 é o único curso razoável após bispo E7 e D4. O jogador de negras devolverá o peão para neutralizar a tensão. Beleza. Aqui é um lance que eu já joguei essa posição algumas vezes e eu gosto de jogar. Às vezes eu jogo Gambito Evans, né? E eu gosto de jogar cavalo por E5 aqui, ó. É um lance alternativo, porque ele defende o bispo. Cavalo por E5 e também está atacando em F7, né? Então cavalo por C4, cavalo por C4, D5, E por D5, dama por D5, cavalo E3 atacando a dama e protegendo em G2. É uma antiga linha principal que se pensava dar igualdade para os negros, mas hoje considera favorecer o jogo das brancas ligeiramente. Mais uma vez, vamos abrir aqui o tabuleiro para olhar essa variante. Vou girar aqui mais uma vez. E aqui então, se a gente está falando de cavalo toma D5, E por D5, dama D5 e cavalo E3, atacando a dama e protegendo aqui em G2. A turma acreditava que dava igualdade, mas alguns grandes mestres consideram que é uma linha vantajosa para as brancas no longo prazo. Se a gente for olhar agora, a engine dá equilibrado, né? Dá 0, 0.1, 0 é a mesma coisa, dá bastante equilibrado, tá bom? É possível jogar isso sim. Vamos voltar lá para a academia. E aqui então o lance não é cavalo por E5 e, para falar bem a verdade, é bem difícil achar esse lance teórico aqui, tá? Porque fora esse lance a gente pensa em jogar bispo aqui em D3, por exemplo, né? Bispo D3 não é o lance correto aqui da posição, olha só, parece o retiro óbvio, mas depois de E por D4, C por D4, cavalo em F6, o jogador de pretas está bem. Então não é tão fácil de achar esse lance. O bispo B3 também é um erro, ó. É passivo, ele deixa o adversário arrancar uma peça perigosa de ataque por um cavalo inofensivo. Então as pretas vão se livrar de um cavalo no canto por um bispo poderoso atacando aqui em F7. É um bom negócio para as negras isso. Então não é um lance muito fácil de achar o próximo lance, que é o lance bispo em E2, né? Mas vou pedir uma dica, ó. Não deixe que o jogador de negras capture o seu forte bispo. Se não é bispo D3, bom, bispo B5 só perde tempo, né? Então vamos voltar aqui para E2. O jogador de brancas quer preservar este bispo porque a experiência mostrou que ele pode ser uma arma ofensiva potente. O surpreendente recuo bispo em E2 encontra o único posto satisfatório para o bispo. O óbvio bispo D3, E por D4, C por D4, cavalo em F6 deixa o jogador de negras fora de perigo. Vamos abrir aqui mais uma vez só para olhar essa variante. Então a gente viu aqui... Bom, aqui o bispo já está aqui em E2, né? Deixa eu voltar aqui. Voltar um lance para a gente analisar aqui. Vou voltar aqui, voltar, e agora sim eu vou pedir aqui uma dica e vou abrir o tabuleiro. Pronto. E vamos dar uma olhada aqui, né? Então aqui a gente viu o seguinte, o computador até dá bispo D3, né? Mas a gente viu que depois de peão toma e cavalo F6, as pretas não tem nenhum problema numa posição como essa, né? O computador aí dá como bastante equilibrado. É curioso que bispo E2 não é o lance preferido do computador, mas é o lance considerado aí pela teoria, por estudos mais profundos, né, como o lance mais preciso aí da posição. E é exatamente dessa forma que continua na nossa aula, tá? Vamos lá. Então vamos voltar ali para a academia. E vamos lá então. Vamos jogar o bispo em E2. Ok. E vamos lá. Peão toma, o jogador de preta subestima o perigo com E por D4, ele poderia tentar D6, dama em A4, cheque, C6, D por E5, D por E5, cavalo por E5, cavalo F6 com um jogo interessante, né? Então aqui, mais uma vez, sempre que a gente quiser, temos esse recurso, né? Então aqui a gente jogou bispo E2 e aqui capturou. A gente viu que D6 poderia cair em dama 4, C6, agora a dama fica protegendo o cavalo, e depois de D por E5 e cavalo por E5, a gente teria a posição lá do texto. Tá bom? Então aqui fica fácil da gente visualizar o que o texto está falando. Então vamos voltar lá para a academia. Então é isso, ó, o jogador de preta subestima o perigo. Ele poderia tentar D6, dama 4, C6, D por E5, cavalo por E5, cavalo F6 com um jogo interessante. Mas não cavalo F6 direto, D por E5, cavalo E4, perde para dama 4. Olha que linha bacana. Eu vou voltar aqui e mostrar essa linha também, porque ela é bem legal, tá? Vou mostrar aqui, mais uma vez no Lichess. É uma linha bem interessante, que fala o seguinte, aqui as pretas não devem jogar cavalo F6 atacando em E4, por conta aqui de D por E5, cavalo
por E4 e aqui dama em A4 e olha que maravilha, né? Um belíssimo de um duplo, tá? E aí as pretas teriam que entregar esse cavalo, provavelmente fariam isso à custa de um peão e da exposição do rei, mas ficaria de qualquer maneira melhor para as brancas, tá? Então olha que legal as armadilhas que existem aí no Gambito Evans, né? É interessante a gente conhecer isso tudo e vamos em frente então. Tá bom? Então, por isso aí justificando o lance das pretas, peão toma. E aqui, gente, é surpreendente o lance das brancas. Eu acabei mostrando na análise da engine anteriormente, mas de fato aqui a gente considera ou capturar de peão e não é o lance correto. O jogador de brancas tem um belo centro que falamos, mas a situação muda. Depois de cavalo em F6, coloca aí o jogador de pretas vai ter um peão a mais e não tem dificuldades em continuar jogando, tá? Então aqui as brancas têm que jogar realmente sem dar chance para o adversário. Cavalo toma também não é legal, ó. Você não tem ameaças significativas e as pretas podem se desenvolver sem nenhuma preocupação com o peão extra. Então, pessoal, quando a gente gambita, a gente tem que jogar de forma ativa, não pode dar chance, não pode dar tempo para o adversário, tá? Então aqui realmente o lance é o surpreendente, dama por D4, ó. A réplica inesperada coloca a peça mais poderosa em jogo com uma ameaça aqui já em G7. Né? E tem toda a temática do peão avançando também em E5, protegido pela dama. Então a posição começa a ficar boa já para as brancas. Vamos lá. Cavalo em F6, ó. O jogador de pretas espera conseguir expulsar a dama em breve, né? Provavelmente voltar o cavalo aqui para C6, atacando a dama e tal. Por isso ele joga cavalo em F6, protegendo G7, criou um bloqueio, né? E colocando outra peça em jogo. Mas as outras alternativas D5, D6, F6 ou até rei F8 podem ser melhores, tá? Então estudos mostram aí, às vezes até rei em F8 poderia ser uma melhor continuação aí para as negras do que cavalo em F6. Porque agora, né, seguindo aí o nosso princípio de que a gente não pode dar tempo para o adversário, acho que já deu para imaginar aqui o próximo lance, né? O lance E5, eu vou fazer qualquer outro lance aqui, só para ter algum feedback, ó, empurre o preto para trás, tá bom? Então essa é a ideia, né? Então vamos lá, vou pedir a solução aqui, E5, tá bom? Então E5, se você der ao jogador de pretas um único lance livre, um tempo, né? A questão do tempo aqui é importante, ele superará todas as suas dificuldades. E5 mantém as peças pretas em fuga e abre um caminho para a dama na ala do rei, olha só, abriu um corredor aqui. Legal, vamos em frente. As pretas, ao invés de recuarem o cavalo atacado, jogam o cavalo em C6, atacando a dama e pressionando o peão aqui em E5. Esse cavalo não tinha nada para fazer em A5, então o cavalo C6 o leva de volta ao campo de batalha principal com tempo. Além disso, o cavalo G8 é impensável e cavalo H5 cai uma peça para G4 quando o cavalo não tem recuo, né? Então se a gente olhar aqui no Lichess mais uma vez, se as pretas tivessem jogado... Opa, estava certo e eu virei, né? Se as pretas tivessem jogado aqui... depois de E5, o cavalo em H5, as brancas teriam G4 e o cavalo não tem mais volta, né? Depois de cavalo C6, aqui, por exemplo, atacando a dama, as brancas poderiam simplesmente jogar dama D5 ou até dama em E3 e o cavalo vai cair, tá? Então, por isso, aqui explicando que as pretas não jogaram aqui depois de E5 o lance cavalo G8 nem cavalo H5 e simplesmente seguiram com o cavalo C6, tá bom? Vamos em frente, vamos voltar lá para a academia. Então, explicando aí cavalo C6. E agora, mais uma vez, é uma decisão difícil aqui para as brancas, como continuar jogando de forma ativa, né, numa posição como essa. E aqui, então, a nossa dama está atacada, a nossa dama de brancas aqui, a gente tem que escolher uma casa boa para essa dama, né, uma casa ativa aqui. E uma ideia muito interessante é a seguinte: as pretas vão querer dar roque, né, em algum momento. Elas provavelmente não vão ter tempo de dar grande roque, ainda falta desenvolver muita coisa. Então seria interessante manter a dama na ala do rei e preparar, né? Se a gente conseguir manobrar a dama para G3, por exemplo, a dama fica numa excelente casa e com grandes ataques contra o rei adversário. A gente poderia pensar em dama em F4 para não ficar na mira aqui do bispo. É um lance tentador. No entanto, ó, faz a mesma coisa que o movimento correto da solução, mas cavalo em H5 mantém o equilíbrio. A gente queria vir para F4 para vir para G3, mas cavalo H5 não permite isso. Então a gente tem que fazer uso de uma outra ideia, né? Como fazer a mesma ideia para chegar em G3 sem deixar o cavalo ir para H5? É disso que se trata essa posição e por isso que a solução é o arriscadíssimo lance dama em H4. Olha que legal, né? De olho para vir aqui para G3, mas não permite o lance cavalo H5. Notem que as pretas não têm nenhum ataque descoberto relevante aqui contra a nossa dama. Tá, então
Vamos ler aqui. O inesperado dama H4 mantém a dama pronta para ação e impede cavalo em H5, que ajudaria a estabilizar a ala do rei. Uma variação superficial, por outro lado, poderia levar alguém a acreditar que manter o cavalo negro fora de D5 era a ideia correta. Alguém poderia pensar, não, vou manter a dama na coluna D para o cavalo não vir para D5. Mas, na verdade, essa ideia aqui ela é mais forte. Vamos lá. Cavalo D5. Como a casa H5 não está mais disponível, o preto faz o melhor possível com o cavalo D5. E agora é nossa vez, estamos com a dama atacada. Não seria muito bom vir para G4, né? As pretas podem dar alguns ataques descobertos. Notem que o peão de C3 está protegido aqui pelo cavalo. E uma ideia bastante ativa, portanto, é a gente vir para a nossa casa de G3, que além de defender em E5, ataca em G7 e prepara ataques terríveis na ala do rei. Então vamos lá, vamos seguir, acho que faz bastante sentido esse lance. É isso. Depois de dama G3, o jogador de pretas tem várias tentativas, mas nenhuma delas é apetitosa. No jogo Kasparov Anand, em Riga, em 1995, o campeão mundial ganhou uma miniatura de 25 movimentos, que foi eleito o melhor jogo do Chess Informant 63. O Chess Informant, que é aí o livro das melhores partidas e tudo mais, né? Então, muita gente estudava pelo Chess Informant, eu estudo até hoje. E foi eleito aí o melhor jogo, tá? Imagina vencer o Anand em 25 lances ganhando Gambito Evans. É coisa pro Kasparov, né? Aqui o Anand jogou G6, mas isso mostrou aqui, ó, que as casas negras comprometidas na ala do rei voltaram para assombrá-lo. Rei F8 nessa posição, ou até mesmo bispo em F8, que é um lance feio, né? Deixam a posição das negras uma bagunça emaranhada. Enquanto o Roque vai cair com bispo H6, ó. Bispo H6, G6 e H4 se não quiser ganhar a troca. Ó. Se dão ao jogador de brancas uma forte iniciativa se ele não quiser pegar a torre em F8 e ganhar a troca. Vamos olhar lá no tabuleiro. Essa continuação, né? Então vou virar aqui. Então nós vimos que se as pretas derem Roque, a gente viu que bispo H6, né? G6, e aí ao invés de capturar a torre, se você quiser até atacar mais, jogar um H4, seria uma posição interessante. Aqui para as brancas, vamos voltar aqui na engine, ó. A engine dá equilibrado, mas cá entre nós é mais fácil jogar isso daqui de brancas do que de negras, né? Aqui, enfim, se tentar salvar a torre, tá vindo H5 com um forte ataque para as brancas, né? Pelo preço de um peão, né? Então aqui justifica o Gambito Evans, as brancas já estão melhores numa variante como essa. As pretas ficam no aperto, ficam tendo a obrigação de ficar achando os melhores lances a todo momento, né? Então aqui justificando esse ataque. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, mas eu acho que é isso. Essa é uma variante aí do Gambito Evans, tá? Desse curso. Existem outras também, aqui se a gente for para a próxima aula, eu não vou estender o vídeo, né? Mas a gente tem aqui a variante com bispo em A5, vai estudando outras variantes também, pegando as ideias principais de cada abertura. E como eu falei, esse curso aqui realmente é só de E4, né? A gente tem o curso de D4 também, e são muitas aberturas e é bastante conteúdo, muito importante. Agora, como eu falei, o mais importante, tá, pessoal? Para as pessoas que estão aprendendo, se desenvolvendo, ainda não são mestres, esses cursos de abertura são para ter uma pincelada geral. Você vai conhecer os nomes, você vai conhecer as ideias gerais por trás, mas longe de querer esgotar ou de ser um estudo, né, muito aprofundado, com decoreba e tudo mais, que isso daí é coisa só, né, os grandes mestres recomendam isso só para quem tem mais de 2.300 de rating feed, só para quem realmente já joga aí nos torneios profissionais e tudo mais, tá bom? Para nós o importante é entender os princípios, entender as ideias gerais, tá bom? Para poder aí jogar as nossas partidas. Beleza, pessoal? É isso. Espero que vocês tenham gostado aí dessa aula da Academia Xadrez Brasil. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima. Valeu!